Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui na loja aqui, vou passar a noite aqui na loja, estudando, né, fazendo alguns trabalhos aqui, fazendo alguns serviços, né? E estava aqui lendo o Evangelho, meditando aqui. Eu quero ler para vocês aqui, né, no capítulo 6 de Romanos, no capítulo 6 de Romanos, do 20 ao 23, que diz assim, ó: Porque ou seja, porque quando eram servos do pecado, estáveis livres da justiça. Né? E que fruto tinhais, então, das coisas que agora vos envergonhais, porque o fim dessas coisas é a morte. Né? O pecado leva a isso, a morte, o pecado de quê? Da carne. Lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19, fala que as obras da carne são manifestas, são elas, né? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, bebida, né? Bebidas alcoólicas, orgias, mentira, tudo isso aí é aquilo que a gente praticava antes, né? Aí por isso que aqui fala, né? Aqui, ó, no versículo 21, que diz assim: E que frutos tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim dessas coisas é a morte. Né? Aqui no versículo 22 diz assim: Mas agora, tendo sido libertado do pecado e tendo vos tornado servos de Deus, tendes os vossos frutos para a santificação e, por fim, a vida eterna. Né? O nosso fruto tem que ser colocado em Deus. Nosso fruto, que é fruto, né? Você fazer as coisas que agradam a Deus, o amor, a paciência, né? O amor pelo próximo, né? Falar do evangelho para essas pessoas, para elas se libertar dos seus maus caminhos, do pecado. Você ser exemplo como pessoa, não ser mau exemplo. Tá entendendo? Pregar o evangelho, né? Por isso que aqui fala, no versículo 22, que diz assim, ó: Mas agora tendo sido libertado do pecado e tendo vos tornado servos de Deus, tendes os vossos frutos para a santificação e por fim dela a vida eterna. Nosso fruto tem que ser para a santificação. A gente tem que produzir fruto de arrependimento. Por isso que João lá, quando pregou, ele disse: raça de víbora, você acha que há de escapar da ira de Deus? Né? Então produzir fruto de arrependimento. Né? É isso que a gente tem que produzir, fruto de arrependimento. A gente tem que se arrepender todos os dias. Não quer dizer que eu estou aqui em santidade, por exemplo, eu me afastando do mal, né? A carne vai guerrear contra o espírito, né? E o espírito contra a carne. E a gente tem que estar o quê? Vigilante, se santificando. Se santificar, ser santo, não é eu querer ser melhor do que você, né? Santificação não é isso. Santificação é você se afastar das imundícias desse mundo, das sujeiras desse mundo, entendeu? Santificação é isso, né? Por isso que aqui fala, ó: Mas agora, tendo sido libertado do pecado, tendo-vos tornado servo de Deus, tendes aqui o vosso fruto para a santificação. Nosso fruto tem que ser para a santificação e por fim a vida eterna, né? Se a gente morre se santificando, né, saindo dessa sujeira do mundo, né, a gente vai ter o quê? A vida eterna, o galardão. Porque é isso que Jesus Cristo foi preparar para todos aqueles que amam a Ele. Né? Foi para isso que Ele veio, para morrer pelos nossos pecados. Entendeu? Por isso que a gente tem que estar em santificação. As pessoas falam: quer dizer que você não peca, não. Eu sou a pessoa que eu mais pequei. Eu não sou digno, eu sempre falo isso. Em oração eu sempre falo: meu Deus, eu não sou digno de tal salvação, pelas coisas que eu tenho feito. Né? E hoje eu me arrependo dessas coisas que eu pratiquei. Né? Ora a Deus, me santifico já para isso, para me afastar dessas coisas. Não fico com maus amizades, pessoas que vão me influenciar para o mal, para bebida, para cachaça, para prostituição. Me afasto de tudo isso. Então, tal que quem me conhece sabe disso. Eu vou postar isso aqui lá nos estados. É do meu trabalho para casa, da casa para o trabalho, para evangelização, para pregar. Não fico em patotinha nas ruas conversando, né, com pessoas que não querem saber de Cristo. Não, eu paro sim, e se eu for pregar para um amigo meu, para pregar o evangelho, mas não me ajuntar para fazer o que eles fazem, entendeu? Porque lá em Salmo 1
Fala que bem-aventurados são aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores. Né? Ah, irmão, então quer dizer que você é melhor do que fulano. Não, não é isso. É porque se a gente se ajuntar com essas pessoas, você termina caindo. Por quê? Porque você é carne. Né? Principalmente você que um dia bebeu, por exemplo. Quem já bebeu? Eu já bebi. Entendeu? Eu já bebi. Né? Então hoje eu não bebo mais. Isso mais ou menos em 2008. Em 2009, quando eu conheci o Evangelho, larguei isso. Entendeu? Já pequei, já me prostituí, já fiquei com mulheres, já. Não tenho. Eu não vou, né, mentir pra você, não. Eu já fui pra noitada, pra festa, amigo meu morreu em cima de uma moto. Eu já preguei nas pregações, eu sempre falo isso. Um amigo meu morreu, bêbado, em cima da moto, caiu da moto. Na moto bateu de frente com o carro, bateu com a cabeça. Ele já tinha. E outra, já tinha acontecido um acidente com ele antes, mais ou menos em 2009. Um acidente que ele foi parar no trauma, que ele ficou lá, segundo ele disse, ficou pelado, numa maca, no frio, ele disse, estava todo quebrado, todo machucado, entre a vida e a morte. Aí ele escapou, isso mais ou menos em 2009. Aí eu lembro que eu estava na Igreja Universal do Reino de Deus, nesse tempo. E eu estava evangelizando nesse tempo, evangelizava eu e um amigo meu, Joalisson. Eu tenho ele aqui nos estados, né? A gente sempre quando para, a gente sempre fala a gente sempre fala sobre o Evangelho, né? Esse meu amigo que é da Universal. Eu não tenho raiva dele, eu sei que ele está seguindo esse sistema aí, né? Eu sempre falo com ele que eu, né, por conta do que eu não concordo com o que eles fazem lá dentro, né? Porque eles fazem comércio. E eu sempre já falei com isso com ele, eu sei que ele, às vezes ele não gosta, né? Eu oro por ele e tudo, porque ele é uma pessoa de caráter, eu conheço o caráter dele, né? Ele está lá enganado, sendo enganado, né? Mas eu conheço o caráter dele, né? É um homem do bem, né? Tem a sua esposa, primeiro casamento, né? Cuida da sua filha, trabalha, né? A esposa dele é uma ótima dona de casa, eu conheço o relacionamento deles, né? E são pessoas ali que, né? Pessoas honestas, pessoas que conhecem o Evangelho também, ele conhece o Evangelho. E ele obedece o Evangelho, que eu conheço o caráter dele, né? Então, aí vocês, nesse tempo, esse rapaz que sofreu um acidente, esse amigo meu, esse que mesmo que morreu, né, antes dele morrer, ele tinha sofrido um acidente de moto também, ficou entre a vida e a morte. Aí eu cheguei para ele estava todo quebrado. Nesse tempo eu estava evangelizando, eu era da Igreja Universal. Cheguei para ele e preguei para ele. Eu disse, meu amigo, deixa isso, cara. Deixa isso. Imagina aí se você morresse, para onde é que ia atuar? Né? E olha que nesse tempo eu não conhecia a Bíblia direito, não. Eu não conhecia a Bíblia, né? Eu só falei para ele apenas o que eu já tinha lido, né? Mas eu não conhecia a Bíblia como eu conheço agora, de 2022 para cá, que eu leio a Bíblia toda, porque eu não tinha lido a Bíblia toda, né? E eu pregando para ele, ó, entrega a tua vida para Jesus, vamos para a igreja, eu chamava aquele tempo de igreja, né? Naquele tempo, e eu sei o que é igreja hoje, né? Aquilo não é igreja. Então eu chamando ele para ele ir e tal. Aí ele conversando, né, rapaz, eu tenho que ir e tal, não sei o quê. Ele foi até uma vez comigo e tudo, né? Foi uma ou foi duas vezes que ele foi. Isso em 2009. Aí o que acontece? Aí ele voltou de novo, aí beber, a andar de moto, ficar empinando moto. Aí o que acontece? Aí aconteceu que mais ou menos em 2012, né? Ele bebendo, se eu não me engano, na casa dele, aí pegou uma moto, ainda lembro, parece que foi uma Twister, se eu não me engano, 250. Né? E ele ficou de sair, ele estava de saída. Aí a mãe dele disse, meu filho não vai. Ele disse, eu vou, mãe, mas eu não sei se eu volto, né? E, então ele pegou a moto dele e saiu. Aí numa escuridão, aí tinha um carro parado, ele ali estava em alta velocidade, bateu de frente com o carro e morreu, bateu com a cabeça no meu filho e morreu, né? Agora eu te pergunto, para onde foi a alma dele, né? Porque a palavra de Deus fala lá em 1 Coríntios, do capítulo 6, do versículo 9 em diante de 1 Coríntios, né? Fala que os bêbados não têm herança no reino de Deus, assim como lá em Gálatas também, capítulo 5, né? Aí eu te pergunto, para onde é? Aí valeu a pena ficar curtindo aí, viver nessas festas? Eu saía muito com eles, a gente ia pra balada, ficava com as mulheres, né? Eu tenho que falar isso para você, porque quem vai servir a Cristo tem que saber que é pecador, né? Não tem que dizer, ah não, eu sou o melhor, o bambambam. Não, eu sou um miserável. Eu sempre falo isso, né? Eu pequei contra o Senhor. Imagina se fosse eu ali, eu e ele na moto lá, se tivesse morrido. Não ia pro inferno? Eu também não ia,
né? Então o pecado é isso, o pecado leva para o inferno. Daí em Apocalipse 20 fala que todos vão ser julgados diante de Deus, vão estar diante de Deus para ser julgados segundo as suas obras. Os livros vão ser abertos, cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Então, meus irmãos, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Tá dizendo? Porque não vale a pena ficar curtindo aí, viver nessas baladas aí, viver nessas festas aí, né? Sabendo que a tua alma está correndo risco. Né, meus irmãos? Então é como fala aqui, ó, no versículo 22 do capítulo 6 de Romanos, que diz assim, ó: mas agora tendo sido libertado do pecado e tendo-vos tornado servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Né? Porque só os santos verão a Deus. O santo o quê? Aquele que se acha, não. O santo é aquele que está afastado do mundo, que não está mais vivendo para as coisas da carne. Né? Porque quem inclina para a carne, inclina para a morte. Né? Como fala lá em Gálatas 6. Né? Agora preste atenção aqui, ó, no versículo 23, que diz assim, ó: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então só Jesus Cristo que pode salvar a tua alma do inferno. Por isso que Jesus Cristo pediu, logo quando ele ressuscitou, ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê vai ser condenado, não tem outra. Né? A salvação é enquanto está em vida. Depois que morre, segue-se o juízo, como fala lá em Hebreus 9:27. Né? Então, meus irmãos, se você está em pecado aí, você que está vivendo aí para o pecado, abandone, meu irmão, abandone. O que é que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? A tua alma ir para o inferno? Adiantou alguma coisa? Né? Adiantou como eu fazia antes? Né? Às vezes eu fico pensando, meditando, né? Porque assim, eu sei as coisas que eu fazia antes, no passado, né? Coisas essas que eu não sou digno de salvação, entendeu? Mas quem nos salva é Jesus Cristo, pelo sangue dele, porque ele levou o nosso pecado lá no Calvário, né? Na cruz, ele levou todos os nossos pecados. Então, meus irmãos, né? É isso que eu tenho para dizer para vocês: abandone o pecado. Reconheça que você é um pecador e que você precisa de Jesus para salvar a tua alma do inferno. Né? É ele que vai te salvar. Por isso que ele diz: quem crê e for batizado vai ser salvo, quem não crê vai ser condenado. Né? Não adianta você falar: ah, meu irmão, mas eu tenho muitos anos de vida. Não, tu pode morrer hoje. Se tu morrer hoje, para onde é que vai a tua alma? Me diga uma pessoa aí que você conhece que do nada morreu assim e você ficou: meu irmão, eu estou sem acreditar. A minha mãe, quando faleceu, eu fiquei sem acreditar. Ela morreu nos meus braços. Eu achava que quando ela estava lá suspirando, dando os últimos suspiros nos meus braços, quando ela estava dando os últimos suspiros lá no meu braço, lá, eu digo: pronto, ela vai viver. Eu nunca imaginei que ia morrer alguém da minha família. Aí morreu. Né? Minha mãe faleceu, ou seja, é o destino de todos. Todos vão morrer um dia. Né? Todos vão morrer. Mas o problema é: seu corpo vai morrer. É a única coisa que você sabe, que o seu corpo vai morrer e vai para o cemitério. Né? Vai para a sepultura. Mas a tua alma, para onde é que vai? Né? Então, se arrependa mesmo. Se arrependa, porque, né, a salvação é só enquanto está em vida. Porque depois da morte, segue-se o juízo. Tá bom, meus irmãos? Então era isso que eu queria deixar para vocês aqui. Eu estou lendo aqui Romanos aqui. Estou lendo aqui Romanos, mas tô aqui no capítulo, né, encerrando o capítulo 8 aqui. Eu já tinha lido o 6 já. Aí veio né, o Espírito Santo tocou aqui em mim para me falar sobre isso aqui. Então, meus irmãos, eu queria falar isso para vocês. Né, não vale a pena perder, né, o teu tempo com as coisas deste mundo aí. Né? Lá em Tiago 4:4, Tiago capítulo 4, versículo 4, fala que a amizade deste mundo, fala mesmo assim: adúlteros e adúlteras, não saber que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porém, quem quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Você já imaginou o que é ser inimigo de Deus? Imagina aí. Né? Porque o diabo está todo o tempo ao nosso derredor, querendo nos devorar, como um leão. Mas sabe por que foi que Deus ainda não permitiu a tua morte ainda? Você que está aí no pecado, está na prostituição, no homossexualismo, na bebida, na cachaça, na idolatria,
Sabe por que foi que Deus não permitiu ainda? Porque Ele está te dando o tempo de tu se arrepender. Porque vai chegar um tempo que Ele vai permitir que o diabo toque na tua vida, né? Então, se arrepende, se arrepende. Porque Jesus Cristo ele tem a chave da morte. Ele tem a chave do inferno, como fala lá em Apocalipse 1. Né? Então, se arrepende enquanto há tempo. Porque você pode morrer hoje, tá bom? Então, que Deus te abençoe e fica na paz.